Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e não esqueça de ativar o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é sobre a importância de um acompanhamento de um fisiologista, principalmente para você que quer melhorar o seu desempenho físico. O fisiologista, ele trabalha com a área do esporte e também pode atuar em hospitais, clínicas e centros de pesquisa médica, onde ele pode aplicar conhecimentos, para examinar e tratar doenças específicas. Além disso, eles podem estar também envolvidos no diagnóstico de condições médicas, monitoramento de pacientes, avaliação de riscos e desenvolvimento de estratégias de tratamento. É por isso que hoje nós vamos conversar com o educador físico e também ele que atua na área da fisiologia clínica, Jean Silva. Jean, muito obrigada, seja bem-vindo. Agradeço. Jean, explica pra gente, qual que é a função de um fisiologista? O fisiologista ele vai atuar junto com a parte médica também, seja ele com a parte profissional do personal trainer, onde vai auxiliar a pessoa toda na sua parte clínica realmente a viver melhor, com mais saúde e com mais segurança. Então a gente verifica alguns exames, solicita alguns exames e dessa forma a gente consegue apresentar para eles os limites, os limiares, aonde pode chegar, informando os profissionais, trabalhando com alguns profissionais como médicos em um conjunto de multidisciplinar. Então essa é a parte do fisiologista. Com relação a você ter ido para essa área, Você, como eu disse, é educador físico de formação e aí é pós-graduado em fisiologia. Sim. Como que funciona também para você ter caminhado para essa área? A parte de profissional de educação física já tem a parte de fisiologia, Tem muitas pessoas que atuam nessa parte. Aí eu fui para a Universidade Federal do Paraná, fisiologia. Entrei no aperfeiçoamento em cardiologia na INCOR também, então tem toda essa parte, uma bagagem que a gente pega um pouco mais de conhecimento para a gente poder atuar na área. Quando a pessoa vem te procurar, como que é esse primeiro atendimento? Então, primeiro a gente vai entender o que a pessoa, qual o objetivo da pessoa de fato. Então toda aquela parte clínica, que é uma conversa realmente, que eu procuro entender quais são os objetivos, o que realmente a gente tem que priorizar. Às vezes a pessoa vem com o objetivo principal, só que na verdade esse objetivo principal ela tem que ficar de parte secundária para a gente tratar, porque tem alguns fatores de risco que a gente tem que tratar primeiro. A gente tem que saber qual que é a prioridade realmente que vamos dar, de parte primária ali para a pessoa. Então toda essa parte, a primeira consulta a gente vai analisar, verificar o tipo de exame que vai ser necessário, encaminhar para um médico específico, caso a gente consiga verificar que tem um fator realmente agravante ali, e solicitar alguma carta para um personal explicando quais são os limites que essa pessoa pode realmente atingir ou não. Quando você fala em exames, para poder identificar ali o que a pessoa está precisando ou quais são os fatores de riscos, que tipos de exames vocês costumam solicitar assim para fazer essas avaliações? Alguns exames como o cardiopulmonar, que ele é o padrão ouro, que é feito comigo e com o cardiologista. Esse exame a gente consegue verificar qual que é a máxima do batimento cardíaco para poder prescrever um exercício físico, que isso daí traz segurança, qual que é a ventilação máxima do pulmão, o que a gente tem que melhorar para a pessoa ter mais condicionamento físico. A gente tem também a avaliação que é dinamometria, que é a parte de força, para a gente verificar se tem alguma simetria, se não tem. Tem que encaminhar para uma reabilitação primeiro ou não tem, qual tipo de exercício realmente é preciso para aquela pessoa, porque às vezes realmente em algumas academias, estúdios, tem vários tipos, variações de exercícios, mas a pessoa infelizmente não sabe para que utilizar. A gente vai auxiliar os profissionais também nisso daí, a gente prescreve e fala, olha, vamos auxiliar vocês, os exercícios têm que ser feitos dessa forma para melhor segurança, porque a gente fez os exames, a partir desse momento a gente tem preditores para a gente acompanhar o paciente. Você falou dos exames, do exame cardiopulmonar, para saber ali até onde o paciente pode ir. Esse exame, por exemplo, um dos, como você disse,
ele vai mostrar, olha, se for fazer uma esteira, você tem que tomar cuidado, que até aqui você pode, depois você não pode, porque isso pode trazer implicações, isso? Isso, exatamente. Você vê muitas pessoas saindo até de alguns lugares, infelizmente, com a cefaleia, que é uma dor de cabeça forte, ou às vezes muito ofegante e até passando mal. Exercício físico muito intenso, ele pode ter alguns sintomas, que são esses parecidos, visão turva, tontura, dores de cabeça, mas isso daí a gente tem que saber, isso é normal do exercício ou isso não é normal? Passamos do ponto ou não passamos do ponto? Quais são os preditores que estão acompanhando esse aluno, esse paciente? Então isso realmente o cardiopulmonar ele vai trazer essas informações para a gente conseguir falar para a pessoa, olha, aqui é o limite. Então se está fazendo na esteira, tem um treino, tem um circuito que está um pouco mais pesado, a pessoa vai conseguir verificar, não só o personal, mas a pessoa mesmo com algum monitorador cardíaco que hoje a gente tem no mercado, com mais fácil acesso, falar, olha, seus batimentos no máximo é isso, não passa disso, tá bom? Então esse treino tem que ser um pouco mais leve, então é para ter mais segurança e ela conseguir treinar com mais saúde. Por exemplo, você falou desses monitores que a gente tem hoje no mercado, esses relógios que a gente usa para treinar, para monitorar, podem ser uma base ali? Então, vamos lá, a grande questão aí. Alguns que são feitos, tá? Estudo científico, é utilizado o Polar, tá? O Garmin também é utilizado, não vi em outros estudos utilizando Apple ou alguns outros relógios, mas provavelmente tem essa validação. Tem que verificar realmente cada um as suas validações reais. Então a gente tem sensor óptico e aí a gente tem a fita que é um pouco mais precisa também. Então ver a resposta, porque elas são tudo em resposta em fração de segundos de atualização. Então quanto mais rápida a atualização, mais eficiente é. Então a gente tem que dar uma olhadinha. Não sou o melhor para poder falar sobre equipamentos, mas isso daí. Alguns estudos a gente utiliza bastante a parte de polar principalmente. Legal. Agora tem um outro exame que você estava comentando antes de nós começarmos a gravação, que ele ajuda a identificar a questão de assimetria, né? Para poder que o personal indique o melhor exercício. Como que funciona também esse exame? Explica um pouquinho desses exames para a gente poder... O exame de força, em geral, a gente consegue avaliar membros superiores, membros inferiores, e nesse exame a gente consegue ver se a pessoa está com uma assimetria muito grande em uma região da musculatura, por não utilizar no seu dia a dia essa musculatura de fato, e a gente simplesmente ir ficando mais velho, é o natural. E aí a gente vai perdendo força e a gente vai perdendo até a parte de quantidade de massa muscular. E é normal também essas pessoas não ter uma alimentação tão saudável, onde a gente pode acumular assim, um pouco mais de gordura em determinadas regiões, deixando a gente um pouquinho mais fracos e mais assimétricos. E esse exame a gente consegue identificar se realmente tem um risco de ela ter lesão, né, fazendo algum exercício simples, ou quando entrar numa academia for fazer o exercício e gerar alguma lesão, porque está muito fraco essa musculatura, onde a gente faz um trabalho de reabilitação primeiro, um trabalho um pouco mais leve, para que ela vá se adaptando, para depois ela conseguir corrigir essa assimetria e ficar simétrica para poder treinar. Até a questão de tipo de utilização dos aparelhos que tem na academia também dá para indicar através desses exames? Dá sim. Exemplo, tem aquela barra de supino que a gente pega com as duas mãos e são exercícios que a gente consegue fazer de forma um pouco mais tranquila, vamos falar dessa forma. E tem os halteres, que eles já não são uma barra fixa, a gente não tem uma dissipação que a gente fala de força total na barra. Então esses exercícios são diferentes para poder trabalhar o mesmo grupo muscular, só que com objetivos totalmente diferentes. Então eu consigo trabalhar muito a parte de assimetria, onde eu quero corrigir um movimento, e o outro eu falo assim, olha, eu quero colocar mais força, quero mais hipertrofia, onde eu vou ter mais estabilidade. Um eu tenho instabilidade, mas eu estou tratando, e o outro eu tenho mais estabilidade e eu também entro na parte de tratamento. Depende muito do que eu quero gerar como equação, né? Ô Jean, com relação também a quando um paciente, por exemplo, como você falou, né, às vezes passa num cardiologista e aí passa no fisiologista, tem um acompanhamento do personal trainer, através desses exames que são feitos ali também, dá para visualizar se um remédio que a pessoa está tomando
vai ajudar nesse tratamento, onde ela quer chegar, né? Essas coisas também dá para avaliar? Dá sim. Um caso importante que aconteceu, explicando para vocês, é sobre isso. Então, o paciente estava utilizando o beta-bloqueador. O que acontece quando há a parte de treinamento? Eu estava fazendo a parte de reabilitação dela, eu mesmo fiz a parte de consulta, ela optou por mim fazer a parte de reabilitação dela. Então, é o acompanhamento, e esse acompanhamento a gente acompanha com um frequenciador cardíaco. Então, eu coloquei e eu não estava conseguindo verificar a movimentação, a oscilação do coração dela durante o exercício físico. É normal que com o beta-bloqueador a gente tenha uma redução, isso é natural. Só que estava muito baixo e eu até achei que era problema do aparelho. Então aí foi uma das ocasiões que eu treinei, só que eu utilizei uma máscara para ver a ventilação pulmonar dela, para saber os fatores de risco, onde eu poderia chegar, onde eu não poderia chegar. Deu super certo. Posteriormente eu fui conversar com ela, ver o que aconteceu, e eu indiquei um cardiologista para verificar a dosagem do medicamento. E posteriormente, através de alguns exames foi analisado, ela estava com uma dosagem em excessivo, né? A dose estava excessiva, aí estava coisa de 3 vezes a mais. E posteriormente ela fez outros exames, regulou, né, o beta, consegui treinar ela tranquilo, fazer a reabilitação, hoje ela está super bem. Então é um dos casos que a gente consegue sim verificar tanto nessa parte. Então, se a gente indica para um profissional, se for parte clínica, é um personal clínico que vai atender, né? Ali ele vai saber todas essas informações, ele vai repassar para mim, aonde eu vou verificar alguns exames também. A gente encaminha para um cardiologista, a gente encaminha para um endocrinologista, para poder ver como que tá essas funções. Quando a pessoa vem até você e faz todo esse acompanhamento, você diz que tem ali esse relacionamento, às vezes uma equipe multidisciplinar, né? Muitas vezes a pessoa vem porque ela já tem um treinador ou ela já passou no médico. Você tem esse contato também, você consegue passar um encaminhamento, passar algo para que essas pessoas que ela já está fazendo acompanhamento tenham ciência do que foi analisado por você também? Ah, sim. A pessoa chega aqui, se ela tiver um personal ou estiver treinando na academia, a gente vê o nível que ela está, solicita alguns exames, caso seja necessário, claro, e a gente vai verificar para que ela não fique num platô realmente. Ela fala assim: nossa, Jean, estou chegando aqui com você porque eu estou há um tempo treinando, não está dando mais resultado, eu parei, e a gente vai investigar o porquê. Né? É normal quando você inicia um treino você ter resultado, é natural. Você saiu de uma estaca zero e você está fazendo algo, então isso é natural. Então você pode treinar com personal, sem personal você vai gerar um resultado. O que vai acontecer é você pode gerar um pouco mais, o outro um pouco menos. Então a diferença é não deixar você chegar no platô, não colocar você em risco, né? E todos esses fatores são os fatores que a gente vai correlacionar. E sim, a gente vai encaminhar para a pessoa, para o personal, ou o que a gente colheu nos exames, qual foi a nossa parte clínica, para ele seguir, né, para orientando eles, caso eles queiram tirar dúvida com a gente vai estar de portas abertas para uma reunião ou uma ligação para a gente conseguir resolver todo o caso do paciente. Vou te fazer uma pergunta agora que eu não sei se você recebe muito durante seus atendimentos, mas né, é uma curiosidade. Através desses exames, a pessoa às vezes chega para você e fala: olha, Jean, eu percebo que eu tenho mais facilidade em ganhar massa muscular, por exemplo, nos meus membros superiores. Eu queria saber o porquê que eu não consigo ganhar nos inferiores, ou o contrário. Isso é possível identificar também ou não? Então, isso é um viés que a gente chama, porque assim, não tem como uma pessoa falar assim: eu estou ganhando mais. A gente vai investigar a causa, o porquê isso está acontecendo e o que está acontecendo no fator da rotina. A percepção da pessoa normalmente funciona assim: a gente vai pegar toda a rotina da pessoa. Jean, eu estou desenvolvendo muito mais a parte superior. Vamos entender, quando você entende a história da pessoa, você vê que aquela pessoa chega estressada ou problemas familiares e ela não vai querer treinar um treino que ela não goste. Possivelmente ela vai treinar algo que ela goste e acaba desenvolvendo um pouco mais. Então, esse membro que normalmente está desenvolvendo mais, possivelmente está correlacionado com o que ela mais gosta de treinar. Então aí é um ponto que a gente vai verificar. Posteriormente a gente vai solicitar alguns exames para ver se realmente está acontecendo isso. Se não está, não existe exame específico, são vários exames que a gente vai verificar, como a antropometria, que aí a gente entra nessa parte, a gente vai ver como que está, realmente está muito acima dos membros inferiores. Então aí a gente vai começar a equilibrar isso daí. Olha, vamos focar um pouco aqui, a gente vai orientar o seu personal
a olhar um pouquinho mais para cá, fazer isso, a elaborar um treino mais específico para cá, principalmente para hipertrofia. Posteriormente você volta aqui, a gente vai verificar o que aconteceu. Tá certo, Jean, a gente vai continuar aqui, daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais sobre a fisiologia clínica e a importância desse acompanhamento, principalmente para quem quer melhorar o desempenho físico. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje o nosso tema é a importância de um acompanhamento com o fisiologista para você que quer melhorar o seu desempenho físico. Nós estamos conversando com o Jean Silva, ele é educador físico e atua na área de fisiologia clínica. Jean, antes de começar, antes de procurar um fisiologista, o que a pessoa precisa saber? O que é importante ter em mente? A pessoa precisa entender que o processo vai ser muito mais para a parte de saúde do que para a parte de estética. Toda essa parte clínica a gente vai focar para que ela viva melhor e mais saudável. Então, dessa forma, é normal a gente querer investigar algum tipo de exame, a gente encaminhar quando há uma necessidade para o médico, então a gente vai realmente cuidar da pessoa para que ela consiga treinar com mais segurança e a gente vai estipular para ela, olha, tem um prazo X, é legal você voltar para a gente refazer os exames, para a gente verificar como que está. Então, é um acompanhamento geral para que ela consiga viver mais e melhor. Falando de prazos, de periodicidade do acompanhamento, como que funciona? Então, tudo vai depender da parte clínica que foi feito ali e a parte de qual tipo de exame, o que eu quero verificar posteriormente a esses exames. Se for, exemplo, uma assimetria que eu vejo que é acentuada, eu vou querer verificar a melhora dela em torno de 60 a 90 dias. Então, eu preciso ver para ver se o protocolo houve realmente de fato uma mudança ou se não houve uma mudança. Ou se eu tenho que mudar de protocolo, ou se eu tenho que mudar de profissional, que a gente encaminha, a gente vai verificar o que aconteceu. Então, toda essa parte é para dar segurança para o paciente e mostrar efetividade. Falando ainda sobre a questão da fisiologia clínica, não só para a melhora do desempenho físico, mas para a questão da reabilitação também. Como que ela funciona? Qual que é a importância dela? Exemplo básico, se a pessoa teve um trauma, ou simplesmente ela fez uma cirurgia de LCA, a mais recorrente, e aí diminui esse aspecto de força e ele é um dos parâmetros. A gente verifica, a gente faz o exame de força, quanto que aquela pessoa está produzindo de força, passa para o fisioterapeuta, ele faz todo o protocolo, o trabalho da fisioterapeuta de reabilitação, posteriormente volta com a gente verifica e vê o quanto ela evoluiu com aquele protocolo, para que não chegue num platô e que uma reabilitação não seja ineficiente. Então, que seja sempre eficiente da melhor forma possível. A gente estava falando também antes de iniciar a gravação que muito da fisiologia hoje em dia também ela está ligada, atuando bastante em questão do futebol, Por exemplo, a avaliação para poder saber se o jogador pode voltar a atuar, é isso mesmo? Como que funciona também? Aí entra na parte fisiologia do pessoal mais do esporte, comentando um pouco, obviamente que tem muitos que vão saber mais do que eu, mas existem alguns fatores aí bioquímicos, principalmente, alguns tipos de exame, que vai delimitar, vai explicar, olha, esse jogador não pode entrar em campo, porque há uma grande chance de lesão, e esse jogador ele precisa fazer um novo tipo de exame para a gente verificar o condicionamento físico dele, se realmente está bom ou não está. Tudo vai depender se ele é elite, amador, se é iniciante e qual suporte ele consegue ter por trás disso daí. Quais são as dificuldades das pessoas que procuram por um fisiologista normalmente? A dificuldade das pessoas são de conseguir manter resultados, o platô. Iniciar, a pessoa sempre vai querer iniciar ou sozinha ou iniciar numa academia. Posteriormente, ela vê que não está dando resultado, ela começa a procurar um personal, começa a procurar alguma coisa na internet, porque ela vê que iniciou um platô ali, que ela está estagnando, está fazendo o esforço dela, está tudo, só que ela não está vendo o resultado. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não conseguem ver o fator saúde, elas veem sempre o fator estético. Então, para ela, sinônimo de saúde é sinônimo de uma estética bonita, Nem sempre funciona assim. É o grande risco que há aí. Então, a gente explica para a pessoa como que tem que realmente
manter uma rotina de treino, quais são os fatores principais, a parte de nutrição que é fundamental, sono que é principal. Então todos esses fatores são pilares que a gente chama para poder manter uma vida mais saudável, e a gente vai explicar para a pessoa, e esse realmente é o fator que as pessoas mais procuram. Olha, Jean, estou no platô, já estou com personal, estou com isso, não está dando resultado, o que acontece? E aí a gente vai auxiliar a pessoa para que saia desse platô, para que ela consiga manter numa linha crescente de resultados. Mas às vezes também o resultado está ali na melhora, por exemplo, da condição cardíaca, né? Tudo isso está envolvido ali, a pessoa não está enxergando porque ela quer o resultado estético. Exato. Esse é um dos fatores principais de exames também, que a gente consegue mostrar a melhora para a pessoa, né? Então a pessoa quer muito fator estético, só que a gente fez assim, olha, primeiro vamos melhorar essa parte aqui cardiorrespiratória, que há uma necessidade. Caso aconteça alguma coisa com a pessoa, ela tem maior taxa de sobrevida, com resistência, até com VO2 máximo maior, um delta que a gente chama maior. Então a gente consegue mostrar para elas em dados específicos como que ela iniciou e o que ela melhorou. Porque é muito difícil a percepção da pessoa de uma melhora mais interna, e a pessoa só consegue ver o que ela quer, vamos dizer assim, a parte mais estética, mas toda essa parte de musculatura, de sistema cardiorrespiratório, de simetria, né, a simetria que foi arrumada aí, então toda essa parte é importante a gente mostrar para a pessoa através de exame a melhora que ela teve e ela não está no platô. Você falou a questão da alimentação e do sono também. A hidratação também é algo que precisa ser lembrado, que precisa, né? Sim. A hidratação existe aí uma parte que tem que hidratar cerca de 30 a 35 ml por quilo de massa, né? Então a pessoa seguindo isso já é interessante. A parte da hidratação em relação ao exercício físico a gente explica, né? A termorregulação é a parte importante. Se eu não tomo muita água, se eu não estou hidratado, eu não consigo dissipar calor direito, não consigo suar, então toda essa parte pode prejudicar. A parte de fatores eletrolíticos, que pode sim vir cãibra no meio de um treinamento, por falta de sódio, potássio, então toda essa parte é importante. Além disso daí, a gente tem um dos fatores principais, que é a parte de a gente vai diminuir o fluxo sanguíneo, e a oxigenação na parte de nutrição, na parte da musculatura, ela vai acabar diminuindo, ser comprometida, e ela pode vir a fadiga mais rápido. Com relação às dificuldades, você citou que as pessoas normalmente olham para o estético, esquecem do interno, mas no que se refere também, agora mudando um pouquinho, a melhora do desempenho. O que é mais difícil para as pessoas? Assim, tem algo que acaba sendo incomum entre as pessoas que procuram um fisiologista, ou varia mesmo de pessoa para pessoa, cada um tem uma dificuldade? Vai variar, incrível que pareça, vai variar. Porque as pessoas, enfim, o objetivo principal delas é a melhora, né? Elas querem deixar de tomar alguns medicamentos, isso daí é algo que tem em comum, em procurar, gente, eu estava tomando esse tipo de medicamento, eu vou entrar em contato com o médico, seja cardiologista, ortopedista, a gente vai ver a melhor conduta para aquela pessoa, então normalmente procura por isso, mas há aí uma gama um pouco diferenciada, né, que vem, eu quero buscar mais isso, eu quero buscar mais alguma outra coisa, então vem pra gente também, e a gente tem que acolher essa pessoa, entender a parte clínica dela e realmente falar para ela, olha, vamos seguir esse espaço para a gente obter resultados bons. Uhum. Eu, por exemplo, digamos assim, eu tô com uma dificuldade em melhorar a minha parte cardiorrespiratória, eu não consigo correr muito, durante esses exames você vai indicar para o personal, olha, vamos começar a trabalhar com cuidado com isso para ela poder aumentar essa questão cardiorrespiratória mesmo, essa resistência? Sim. Se o foco numa conversa, a pessoa quer melhorar o sistema cardiorrespiratório, o exame principal vai ser o cardiopulmonar, acompanhado junto com o cardiologista, e dessa forma a gente vai conseguir orientar o personal a falar, olha, eu quero maior volume desse tipo de treino e a gente precisa que ela chegue no máximo a tantos BPM, 190. Então se ele vai passar CIT, que é um exercício de alta intensidade, se vai passar alguns hits, algumas coisas, isso daí é da metodologia dele, né? Não é questão nossa. A gente vai verificar posteriormente, numa volta, no retorno, o quanto o treino dele melhorou, o quanto o protocolo que realmente ele passou melhorou, e o que a gente teve de eficiência. Então toda essa parte a gente passa para um personal a orientação de segurança
e o que é o objetivo da pessoa. Então, a pessoa chega num personal, numa academia, já com o objetivo traçado, já com os fatores de risco estabelecidos, né? Então já chega com mais segurança, aonde a pessoa pode falar, nossa, essa pessoa já tem alguém que cuida dela. Então a pessoa já vai lá, vai estar bem orientada e a pessoa pode fazer um treino para viver mais tranquila. Jean, para as pessoas que não sabiam da importância, né, do acompanhamento de um fisiologista para melhorar esse desempenho físico, quais orientações que a gente pode deixar? A orientação é que realmente procura um fisiologista para que ele consiga verificar o nível que você está, fazer algumas orientações caso seja necessário passar com algum médico, verificar os fatores de risco, para que evite realmente que tenha algum fator de risco que você não sabe e acabe agravando através do exercício físico. O exercício físico ele é muito bom, ele é um dos melhores para qualquer tipo de protocolo de reabilitação ou para prevenção de algumas lesões, então só que tem que ser feito com alguns exames, alguns acompanhamentos de pessoas especialistas de cada área. Então o fator importante é procurar um fisiologista, alguns cardiologistas, que eles vão conseguir trabalhar com esse tipo de exame e dar mais segurança para vocês. Tá certo, Jean. Muito obrigada por ter trazido essas informações aqui pra gente, por ter esclarecido tantas questões aqui. Muito obrigada. Agradeço, obrigado eu. Nós agradecemos também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira com muitos outros assuntos importantes. Não deixe de nos acompanhar. Aproveite, siga nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço!